É nada mais, nada menos que um livro que retrata os 8 anos em que estive pelo país a interpretar a figura que foi António Variações. E nada mais, nada menos, coincidências ou não, faz hoje exatamente 39 anos que morreu António Variações. E eu escolhi esta data simpática para homenagear o António Variações na cidade de Lisboa, cidade que o António tanto amava. E tenho comigo, como convidados, tenho 3 músicos que estão ligados a uma banda de tributo ao António Variações, que é o A Variações, a Bolacha Maria, é o nome dele. Tenho a Ruth e a Maria. É a Ruth? Maria e Ruth. Pronto, a Ruth e a Maria. E o Ruben Xavier, que é músico, é cantor e é também um admirador do António Variações, e por isso é que eu o convidei para estar aqui, porque é um fã do António Variações, e por isso ele vai começar por falar sobre o António. Depois eu vou fazendo perguntas, não só a eles, mas também ao público presente, porque eu gosto sempre de saber histórias sobre o António Variações, e as pessoas têm um carinho muito especial sobre o António Variações. Vamos então começar, e eu vou passar a palavra ao Ruben Xavier, que vai falar do seu percurso ligado ao António Variações. Ora, muito boa tarde a todos. Gostaria desde já de agradecer o convite por estar aqui, mais uma vez, e fico muito contente por esta experiência estar a voltar a repetir-se, porque eu acho que o António merece este carinho que todos nós demonstramos por ele, apesar de ter sido um cantor que viveu nos anos 80 e já faz precisamente 39 anos que nos deixou, mas é bom sentir que as pessoas ainda gostam muito do António. A minha experiência com o António Variações, conheci-o quando tinha mais ou menos 10 anos de idade, ia a caminho de Abrantes com os meus pais, e na altura o meu pai costumava ouvir muita música no carro, nas viagens, e eu ia a dormir e de repente acordei e estava a dar o Anjo da Guarda, e eu fiquei completamente apaixonado por a voz e por a música. E entretanto foi a partir daí que comecei a querer saber, a querer estudar sobre o António. Na altura lembro-me bem que ainda não havia muito acesso à internet, portanto era um pouco difícil de saber algumas coisas, mas nunca desisti, fui sempre procurando, até que depois, com o decorrer da vida, fui encontrando pessoas ligadas ao António, familiares, até mesmo o Ricardo, começámos a dar muito bem, e comecei também a seguir o trabalho dele. E foi a partir daí que tudo começou. Entretanto, na altura mais ou menos da pandemia, decidi que estava se calhar na altura de montar uma banda de tributo ao António Variações, porque eu acho que o Variações merecia uma banda de acordo com aquilo que ele foi. Há muitas bandas de tributo a muitos artistas, mas ao Variações eu não conhecia assim nenhuma que fosse mesmo fiel, que a voz fosse muito parecida, ou seja, tudo o que desse para ser ligado ao Variações eu não conhecia. E então foi isso que nós decidimos fazer. Nós estamos aqui os 3 hoje, mas somos 6, e é isso que tentamos fazer com o tributo ao Variações. Tentamos montar toda uma parte mais teatral, porque o Variações não era só um cantor, era um artista num todo, ou seja, era muito teatral. Até mesmo na maneira dele cantar, ele gesticulava muito os braços e fazia assim, umas coisas assim meio malucas. E é isso. E agora estamos com a banda de tributo, e vamos percorrer agora o país no verão para mostrarmos o nosso trabalho. Muito obrigado, Ruben. O António Variações mostrou uma singularidade muito especial na música portuguesa, e a prova disso é que 39 anos depois nós estamos aqui a falar do António. O António teve uma particularidade que se calhar outros músicos não tiveram, que foi uma singularidade e uma forma ímpar de mostrar como se faz a música portuguesa na sua popularidade tão intensa. O António teve várias profissões até ser cantor, mas houve uma coisa que ele sempre teve em mente, que era ser cantor, e não desistiu. O António nasce numa aldeia muito pequenina em Amares, no concelho de Amares, que era Fiscal, e desde muito criança que ele dizia que queria ser músico. Ele lutou contra tudo e contra todos.
e criou desde muito cedo uma imagem muito própria e uma imagem muito sua. As roupas, a barba, as músicas, as mensagens que ele conseguiu passar nas suas músicas. E a prova disso é que ainda hoje grandes artistas e músicos cantam as músicas do António Variações. Quando eu me propus a escrever este livro que retrata a minha carreira com a vida do António, porque há uma mistura singular da minha carreira com o espetáculo do Eu Variações. Eu, quando em 2013 pesquisei pela primeira vez a vida do António, tive que ler muita coisa e ver alguns vídeos, porque não há muita coisa sobre o António Variações, a nível de vídeos, e eu logo ali senti que o António era qualquer coisa diferente, era um artista impar. E a prova disso é este livro que retrata em milhentas histórias daquilo que eu vivi para viver o Variações. É uma felicidade imensa no... Diga? Para trás? Assim? Aqui? Está bom aqui? Aí, está bom. Pronto. O António teve uma forma muito própria de ser cantor e logo ali eu senti que o António era diferente de todos os outros. Diferente na forma como cantava, na forma como espelhava as suas mensagens enquanto artista e também na sua forma de viver. Ele viveu intensamente em tudo. Viveu intensamente a música, viveu intensamente a sua vida, a sua paixão pelas pessoas. O António tinha diversas paixões, mas há duas paixões que eu gosto sempre de falar. O António era apaixonado pela mãe, a Diolinda de Jesus, a quem dedicou uma música, e era também apaixonado pela Amália. Está ali uma senhora sentada que se chama Amália, e eu lembrei-me logo da Amália Rodrigues, por quem o António tinha uma paixão imensa. Ele tinha, inclusive, um anel feito em colher, e a Amália, nas diversas vezes que estiveram juntos, a Amália dizia-lhe e pedia-lhe diversas vezes que lhe deu: "Oh António, porquê é que não me dá esse anel? Sabe, eu gostava muito desse anel." E o António dizia ao Amália: "Eu gosto muito de si, mas peça-me tudo o que quiser, mas não me peça o anel." E ficaram amigos até ao fim. Ao ponto que, quando o António Variações faleceu, a Amália foi das poucas artistas ou das poucas pessoas ligadas ao mundo do espetáculo que esteve no funeral do António Variações. E a Amália dá uma entrevista logo a seguir à morte do António, a dizer uma coisa peculiar: "Dos malucos era o meu preferido." E está tudo. Agora vou querer conversar com esta gente nova, com esta nova geração da música, e quero que me expliquem o que é que vê no António Variações. Ruth, o que é que vês no António, ou na música do António Variações, que não há noutro artista? Bem, acho que já falaram um bocadinho nos pontos. Que idade é que tens? Eu tenho 22 anos. 22 anos. Ou seja, nasces muitos anos depois da morte do António. Exatamente. O que é que vês no António que não vês no outro músico Eu acho que a diferença? tocaram no ponto que se calhar é o mais gritante para mim, é essa singularidade e autenticidade ao máximo, não só enquanto artista, mas enquanto ser, como já falaram aqui, e viver intensamente, abraçar mesmo quem ele é, que lá está, estava a pensar na minha cabeça que vivemos muitas vezes num mundo que nega às vezes a nossa própria existência, ou a nossa singularidade, ou as nossas diferenças no fundo, que é a riqueza do ser humano, sermos tão diferentes e sermos capazes de fazermos tantas coisas juntos. E acredito que vejo, se calhar, no António esse não sem medos, sem receios de ser quem é e de abraçar a sua realidade, a sua verdade, e fazer dela arte, que eu também, lá está, para além da música, eu também sou da área do teatro, e a história mais poderosa que podemos ter, por vezes, é mesmo a nossa, e fazermos dela arte. Há alguma música que te toque? De Variações, nós vamos tocar daqui a bocadinho, mas acredito que aquela que mais reflete isto que eu estou a dizer, e o próprio Variações, é o Sempre Ausente. Fala um bocadinho da solidão, disto de querer ser quem tu és, e de o seres, mas seres rejeitado. Lembras-te de alguma imagem, a imagem mais antiga, ou que leve lá atrás, que te faça lembrar do António Variações? O primeiro encontro com o Variações na tua vida? Eu acho que por vezes foi meio que indireto. Havia muitas novelas que pegam
fazem recriações, ou mesmo outros artistas fazem recriações de músicas de variações, e eu acho que a primeira, o que me fica, a memória mais antiga será no Laços de Sangue, que tinha o Estou Além, que eu desde sempre fiquei fascinada com esta música, que fala uma coisa muito real, que é de eu não estou bem a lado nenhum. E é uma coisa que todos nós sentimos, acho que temas recorrentes também no Variações a falar de coisas muito reais. E então eu fiquei logo, epá, isto é mesmo particular, porque é que ninguém falamos sempre de vários temas muito importantes também, mas muitas vezes repetitivos, porque é o que acreditamos estar na moda, ou que acreditamos que deve-se falar para se poder ter sucesso, e ele às vezes falar de coisas simples como tomar um comprimido. Ou como, lá está, eu não estou bem aqui, estou bem ali, mas quando vou para ali não estou bem ali. E é não conseguimos nos saciar nunca, e portanto a memória mais antiga que eu tenho é mesmo Estou Além no Laços de Sangue. Depois lá está outros artistas, os Humanos, ou seja quem for a pegar, até chegar ao Variações mesmo. Exatamente. Maria, minha querida, que idade é que tens? Eu tenho 25. 25 anos. E o que é que queres dizer sobre o António? O que é que te leva lá para trás na tua vida que te faça recordar o António Variações? Ou o que é a importância que o António tem na tua vida e na tua carreira? Sim, eu confesso que não conhecia assim grande parte do repertório do Variações antes de entrar na banda, e fui-me familiarizando um bocado mais com os temas que ele tem à medida que fomos começando nessa área a tocar e também a criar aquele espírito, essa dinâmica dentro do grupo. Mas o que me fascina mais, ou o que me chama mais a atenção na música do Variações, é a sua capacidade de composição lírica, portanto as letras que ele escreve. Primeiro porque, tal como as mensagens que ele deixou, não é? Sim, tal como a Ruth disse, também ele foca muito aspectos que não são tão óbvios, mas que fazem muito parte da nossa cotidianidade. Por exemplo, portanto, a Ruth já referiu o Tomar Comprimido. Há uma música que diz Quem feio ama, bonito lhe parece. Não sei se aqui alguém conhece. E vou-vos deixar descobrir porque é que Quem feio ama, bonito lhe parece. Há o resto da letra a explicar toda uma dinâmica. Olha, já agora aproveito, o que é que vão cantar hoje? Portanto, nós temos a música que, se calhar, mais pessoal do António Variações, que é o Sempre Ausente, e vamos cantar Muda de Vida e Estou Além, que são aquelas que, se calhar, são mais familiares para toda a gente. E são músicas com as quais todos crescemos, acredito eu pelo menos, essas mais conhecidas, como O Corpo é que Paga, etc. São músicas que fazem muito parte do imaginário coletivo de todos nós enquanto portugueses, e acho que é nisso que se vê realmente a marca que António Variações deixou no nosso povo enquanto um todo. Olha, vocês enquanto banda, eu não sei se vos acontece, mas a mim aconteceu-me enquanto ator e enquanto protagonista da vida do António Variações, eu não sei se vos aconteceu alguma história peculiar. Eu vou contar algumas histórias que me aconteceram, porque foram muitos anos e aconteceram muitas histórias. Mas há uma história que, para mim, eu conheci a família toda, conheci os irmãos do Variações, conheci os sobrinhos, tive a oportunidade de privar com a família do António, mas há uma história muito engraçada. Eu fui muitas vezes à terra do Variações investigar sobre a figura do António Joaquim Rodrigues Ribeiro, porque lá em cima no norte não se fala muito do António Variações enquanto músico, fala-se mais do António Joaquim Rodrigues Ribeiro enquanto homem, enquanto minhoto, enquanto tradições ligadas à sua terra. E há uma história peculiar. Um dia fui ao cemitério, o cemitério de Carrazedo, que é a terra onde nasceu o Variações, que é o cemitério da freguesia, e eu entro no cemitério e não havia nenhum funcionário do cemitério. Eu queria saber qual era a carta do António, e eu entro no cemitério, eu levava dois amigos meus que faziam parte do espetáculo de Variações, e eu vou no corredor principal do cemitério, e eu, pai, agora estou lixado, eu não sei onde é que é a campa de Variações, e há duas senhoras que estão numa campa, num familiar, e levantam a cabeça e começam a olhar assim para mim, e eu, antes de dizer o que quer que fosse, dizem as senhoras, é lá ao fundo, é lá ao fundo. Foi uma das histórias mais engraçadas que me aconteceu na minha carreira enquanto protagonista da vida do Variações. Depois tenho outras. Há histórias que ficam, por exemplo, de familiares que foram ver o espetáculo e na altura estava muito na berra o filme do Variações. E havia familiares do Variações que diziam, não, isto é que é a grande homenagem, porque aqui está a verdade nua e crua sobre a figura de António Variações. E isso foi a maior honra e o privilégio de ter interpretado a vida do António Variações. Ruth, as músicas todas que tu cantas e que tens a oportunidade de tocar e cantar com Variações, o que é que tu, enquanto artista, o que é que sentes
que é que tu sentes enquanto artista tocares e cantares as músicas do Variações? Primeiro, lá está, não só é tributo, é sempre uma homenagem, um contributo também para a cultura portuguesa que muito frequentemente é não valorizada até pelos próprios portugueses, mas acredito que em primeiro lugar lá está esta homenagem, este contributo também nosso, ainda que pequeno ou valor que vale o que vale. Mas o que é que eu sinto a tocar António Variações? A energia que te passa as músicas do Variações? Naturalmente, acho que é uma energia muito positiva. Na sua grande maioria são músicas até bastante mexidas, energéticas, que acho que reflete um bocadinho esse espírito que já falámos um bocado de Variações. Os temas em si não são indiferentes às letras, como já aqui referimos. Sabes que as letras de Variações são mensagens reais. Exatamente. É uma espécie de biografia do artista. Quem feio ama, o que lhe parece, tem tudo a ver com ele. Completamente. Tem tudo a ver com ele. Há uma história muito engraçada. O António veio viver para Lisboa com 12 anos. Ele veio para Lisboa nos finais dos anos 50. E ele chega a Lisboa, trabalhou como marçano, uma mercearia, levava as coisas a casa aos senhores, e ele já tinha bem vincada a certeza que iria ser um cantor. Ele podia não saber o resto, mas sabia que ia ser um cantor. E demorou 20 anos, praticamente 20 e poucos anos, para se tornar o artista que foi. E depois, a singularidade dele é que ele tem, em 2 anos de carreira, ele só teve 2 anos, oficialmente ele só teve 2 anos de carreira. Porque ele faz o primeiro disco em 81, finais de 81, inícios de 82, e morre em 84, ou seja, ele tem 2 anos praticamente de carreira. E consegue fazer o que se calhar muitos artistas em 20 anos de carreira não conseguem, que é deixar um legado. E ele deixou um legado. E o legado do António é tão importante que os miúdos com a vossa idade, com 20 e 30 anos, continuam a admirar e a enriquecer a vossa própria carreira cantando coisas do António Variações, não acham? Completamente, não é por acaso que até recentemente a Marisa Liz foi buscar uma maquete de uma música e muito frequentemente acontece com intérpretes mais recentes, não é por acaso. E a atualidade das músicas, que mesmo tendo sido feitas nos anos 80, continuam a ter um sentido enorme, porque é isso, são reais, são verdadeiros, são autênticos. E é isso. Exatamente. Ruben, tu tens uma imagem no espetáculo muito semelhante à do António. Já te aconteceu algum episódio e já tiveste na televisão e já tiveste a oportunidade de contares algumas histórias e o teu percurso sobre de cantor coincidir com a vida de Variações? Há alguma história em particular que quisesses contar ligado ao António, algum momento importante, ou que tenhas conhecido alguém da família ou um fã do António que tenha dito alguma coisa mais tocante? Acharem que eu sou parecido com Variações nunca acharam, não é? Eu visto-me assim para... Mas o bigode loiro nos espetáculos. Sim. Mas nunca acharam, mas Mas a voz é idêntica. a voz é idêntica, Já sim. falaram Pelo da menos, voz. pelo menos já... O maior elogio que me deram... Queres dar um lá, Miré, da tua voz? Queres cantar assim à capela qualquer coisinha para as pessoas ouvirem? Queres cantar? Canta lá qualquer coisa. Para as pessoas ouvirem. Bem que o amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Bem que o amor é o momento em que eu me dou, em que te das. Sabes que nos meus primeiros anos de investigação da vida do António, há um dia que eu ligo a televisão, o Ringstar, Rising Star. isso, o meu Em 2014, meu Logo Deus. nos meus primeiros anos, e eu lembro-me que na altura, a internet não estava tão badalada como está hoje, mas na altura lembro-me que recebi vídeos da tua interpretação e toda a gente me falava do Ruben Xavier. E eu queria conhecer este músico cuja voz era muito parecida à do António Variações. E então ficámos amigos, conhecemos, eu tive a oportunidade de ir ver o ensaio dele e ele tem uma voz igual, muito idêntica à do António Variações. E é isso que o torna muito especial, porque ele tem uma voz muito doce, muito própria, tem uma melodia muito própria, tal e qual o António Variações também o tinha. E então nós íamos conversando muito e trocando ideias sobre o António Variações.
E quando eu hoje pensei estar aqui, e a semana passada nós tivemos a primeira vez e hoje repetimos, e eu achei, eu tenho que convidar o Ruben, porque o Ruben é dos fãs do António, que conhecem mais a obra do António Variações e conhecem a música do António. Diz? É, a Amália conhece a frase muito engraçada, ela dá uma entrevista logo a seguir à morte do Variações e o jornalista pergunta, mas o que acha do António Variações? Olha, dos malucos é que eu gosto mais. E realmente a Amália foi ao funeral do António, poucos artistas lá estiveram e os artistas que ligavam para o hospital não era no intuito de saber se o António estava melhor, não, o intuito era saber se ele já tinha morrido, porque o António estava a criar a imunidade com os outros artistas, que é, ele chega agora e já está a ter mais sucesso que os outros que já cá estão há muitos anos e há muito tempo. Por isso provava que a sua voz era algo diferente e a sua própria figura. Eu quando escrevi este livro, eu pedi ao Júlio Isidro que escrevesse o prefácio. Porque foi o Júlio Isidro o grande causador do aparecimento do Variações. Porque se não fosse o Júlio Isidro, o António continuava naquele rame-rame da sua carreira até ali, até 81, no ano em que ele aparece no Passeio dos Alegres. E há uma história engraçada entre o Júlio Isidro e o António Variações. O António gravava aquelas cassetes amadoras, aquelas maquetes em casa, e há um dia que o Júlio Isidro foi cortar o cabelo. Havia uma parceria entre a RTP e a Mavis, e o Júlio Isidro foi lá cortar o cabelo, e o António Variações estava a cortar o cabelo ao Júlio Isidro e passa com a tesoura muito perto do ouvido, e ele aproveita e baixa a cabeça e diz no ouvido, sabe Júlio, eu também canto e também escrevo umas canções. O Júlio ficou assim admirado, já tinha ficado admirado com a figura, e então ainda ficou mais admirado quando ele disse que era cantor e artista, porque o António dizia que não era cantor, era artista, e realmente era isso que o marcava, era o lado artístico que ele tinha. E então o Júlio Isidro combinou logo uma coisa com ele, olha, passa assim, você grava-me uma cassete, uma maquete, com as suas canções, mande-me as cassetes que eu levo ao meu programa. E assim foi. No domingo a seguir, o Júlio Isidro teve que alterar a programação toda do programa do Passeio dos Alegres, porque ele fez questão que no domingo a seguir o António estivesse no Passeio dos Alegres. E na segunda-feira a seguir foi a loucura. Toda a gente do país falava de António Variações. Toda a gente falava da forma como é que aquele homem que chega a um programa de televisão e começa a tirar-se Martins a fingir os comprimidos. E aquilo pegou. No dia a seguir o país inteiro falava daquele artista que tinha estado no domingo na televisão a tirar-se Martins, a tirar comprimidos para o público. E foi isso que marcou a diferença. E eles ficaram muito amigos, o Júlio Isidro e o António Variações, tanto que a última entrevista que o António dá na sua vida, já muito debilitado, foi no programa do Júlio Isidro, onde ia de pijama e com o ursinho a apresentar uma nova canção, que infelizmente era o seu último disco e que infelizmente o António já não viu, porque ele adoece, é internado e passa um bocadinho ao lado e acaba por não ser o disco com mais êxito na sua carreira. Meus queridos, agora gostava que me dissessem, 39 anos depois, o que é que acham, se o António fosse vivo, o que era hoje o António Variações? Começo por aqui, minha querida. Claro que só imaginando, não é? Eu acho que seria, porque ele estava, como disse agora, numa rampa, depois entretanto a saúde não permitiu subir mais. Eu acho que estaria muito longe mesmo, se calhar internacionalmente muito visível também, porque lá está, acho que nada o parava mesmo, enquanto artista, mais que apenas, entre aspas, cantor, mas enquanto artista e as ideias, acho que ele era um grande criativo, as ideias não faltavam, seja de figurinos, seja de caracterização, seja de pintar o cabelo, seja do que fosse, e portanto as ideias ele acredito que rebentariam ainda mais do que o que rebentaram. Acho que ele estaria muito longe, internacionalmente mesmo, a ser uma grande influência para muitos, e se calhar agora reformado, um bocadinho mais, fazer tributo a ele mesmo, não sei, ou revisitar as músicas antigas, mas que estaria longe e com um legado ainda maior do que aquele que ele conseguiu deixar em apenas 2 anos, acredito que sim, completamente. Ruben, diz-me, o que é que achas hoje, 39 anos depois, se o António fosse vivo, se cá estivesse, na tua ideia, o que é que seria hoje o António Variações? Eu vou muito ali pela linha do que a Ruth disse, sublinho por baixo tudo aquilo que ela disse, e acho que o António sempre foi muito grande para o país tão pequeno que nós temos.
eu acho que ele não só, eu acho que ele não iria só estar ligado à música hoje em dia. Eu acho que ele se calhar até poderia ir eventualmente para a parte da representação ou de outras coisas assim ligadas a, se calhar também mais para a parte de, como é que eu ia dizer, mais coisas sociais, ou seja, exato mesmo, o ativismo e essas coisas todas. Eu acho que ele seria, como foi na altura, querendo ou não querendo, mas ele foi uma pessoa que foi um impulsionador para muita gente que era apagada pelo nosso país. Exatamente. E eu acho que isso faz toda a diferença. Maria, conta, o que é que achas 39 anos depois, o que é que na tua mente, o que é que tu achas que se o António fosse vivo hoje seria? Eu pego muito naquilo que o Ruben e a Ruth também já disseram. Acho que era alguém que tinha um espírito muito polifacetado, ou seja, ele tinha muitas valências e com um espírito criativo muito ativo, ou seja, ele ia provavelmente diversificar-se, talvez estender-se para o mundo da moda, quem sabe. Já tinha, deixou também um bar. Sim. Para dizer que ele fazia outras coisas para além da música, ou seja, ele sempre fez muita coisa. E eu sinto que se ele hoje em dia fosse vivo, ele ia levar isso muito mais além e também a diversificar-se em áreas fora da música, mas também sempre muito visível, sempre nas luzes da ribalta e muito ativista. Muito bem. Estão com vontade de ouvir música, não estão? Querem ouvir música, não querem? Meus queridos, vamos só, vocês vão cantar uma música agora, depois eu vou falar com o público e depois terminamos com outra canção. Pode ser? Ok. Então, vão cantar. Se tu não vives satisfeito, muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver com defeito. Muda de vida, se a vida em ti elatejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi, e a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Bora lá, como é que é? Muda de vida se tu não vives satisfeito, muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver com defeito. Muda de vida, se a vida em ti elatejar. Ver-te sorrir, o quê? Eu nunca ia cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Quero ouvir! Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, sempre é tempo de mudar. Muda de vida, deves viver. Muda de vidas. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Mudar de vida, não deves viver com defeito. Mudar de vida, se a vida em ti elatejar.
obrigado, meus queridos. Eu gosto sempre de falar com o público, porque o António tinha um grande respeito e uma admiração muito grande com o público. Eu vou-vos fazer algumas perguntas. Eu tenho sempre muita curiosidade de saber o que é que o público pensa sobre o António Variações. Vou começar por este senhor. Como é que se chama? João. João, 39 anos depois, o que é que o marca na carreira do António Variações? Portanto, marca-me todo o seu esplendor, o seu querer ser, querer fazer e a sua diferença. Há alguma música do António que lhe faça assim uma saudade maior? Gosto de dar e receber. E a Mália gosta muito. E outras. Muito bem, muito obrigado. Uma salva de palmas para o João. Meus amigos, como é que estão? Minha senhora, como é que se chama? Eu chamo Clara, sou uma admiradora dele, canto numa associação para os velhinhos que vamos atuar e temos uma canção dele que é muito bonita. Qual é a canção? É a unhinha a roer e a doer. Gosta de cantar a senhora? Não basta. Quer cantar um bocadinho? Vai cantar assim um bochechinho, pode ser? Vai para a música? Não, mas agora cantar a senhora, cantar a Clara. ele era um bom profissional. Arranjou uns clientes. Aonde? Ali em Alvalade. Havia lá um centro, que era o Centro Comercial de Alvalade, e ele tinha um cheiro, tinha um... E ele só penteava aquilo que queria, porque os clientes não mandavam, era o que ele queria. Ele achava que se a senhora tivesse ser um certo estilo de penteado, tinha que ser assim, não podia ser. Exatamente, ele tinha muita personalidade. Eu sou lhe sincera, eu tive muita pena que muitas pessoas não fossem ao funeral. Porque ele realmente merecia uma grande homenagem, porque ele foi um senhor avançado do tempo. Portanto, era uma pessoa que ele sabia o que queria, ele sabia que havia de ter lá. E eu admirava muito, sinceramente. E agora Muito vou bem. dizer assim uma coisa sem microfone. Muito bem, uma salva de palmas para a Clara. Agora vai cantar. O que é que vai cantar, Clara? Como é que cantava a minha colega? Como é que ela pensava a cantar? Então, olha, vá pensando o que é que vai cantar que eu já cá venho. Que eu vou continuar aqui a falar com as pessoas. Minha querida, como é que se chama? Margarida. De onde é que vai, Margarida? Cá em Lisboa. E o que é que acha do António Variações? Acho que na sua excentricidade era um homem singular que estava muito à frente da sua excentricidade. Um grande artista. Gostou deste evento? Gostou de ouvir o que se disse? Muito bem, muito obrigado por ter vindo. Gostei de vê-la. Tudo bom. Uma salva de palmas. Vamos aqui para esta menina. Oh, menina Amália. Amália, gostou? Gostei. O que é que acha assim, 39 anos depois, o que é que acha do António Variações? Conheço pouco. Mas ouve? Ouço. E o que é que ouve? Qual é assim a música preferida do António que a menina gosta? É todas. Todas? Não há nenhuma em especial? Não, é todas são bonitas. Bem, uma salva de palmas para a Amália. Vamos aqui para esta menina. Olá, boa tarde. Como é que se chama? Vem de onde? Isto parece aqueles concursos. Vem de onde? O que é que quer ganhar? Vem de Lisboa. Eu não vi a apresentação toda, só apanhei agora mais ao fim. Chegou agora quase ao fim, mas ainda vai ver música, porque ainda vamos passar mais música. O que é que acha do António Variações 39 anos depois? Faz hoje 39 anos que o António nos deixou. O que é que a menina acha do António Variações? Além de tudo, foi dito em temporalidade, fazer sentido em letras e em música dele, hoje em dia também. São completamente atuais. Acho que são todos. Uma salva de palmas para esta menina. Meus queridos, como é que estão? De onde é que vêm? Como é que se chama? João. João. E a menina? Como é que se chama? De onde é que vêm? Vem de onde? Oh, eu vou ver que é bem representado aqui pela menina. O que é que gostam do António Variações? Bom, conte-me lá, qual assim a música que mais gosta do António? Não sei dizer. Estava com as memórias, porque a minha mãe gostava muito. Bem, mas há uma música em especial que gosto. O corpo é pago. Pack Pack. Bom gosto. Muito obrigado por terem vindo. Vamos terminar com mais uma música. É de Fiscal, Amares. Amares, Fiscal. Com 12 anos. É de Cozana de Braga. Como é que se chama? Como é
é que se chama a menina? Cristina. É Braga? Sou natural de Braga. Sim, sou natural de Braga. Gostou do que ouviu? Não, eu cresci com meio coisa dos anos 80, e sempre achei muito próximo de todos, transversal a todos. Exatamente. Gostou do que ouviu? Coisas para mais. Vai ouvir música. Vamos acabar agora. Temos mais 5 minutos. Era um homem que conseguia, era um homem exigente, que tinha a percepção de si próprio e do mundo. Não era para ser louco. Sabia o que queria, não é? É o que marca. Nós procuramos, fora. Muito obrigado por ter vindo, Cristina. Obrigado. Uma salva de palmas para a Cristina. Meus queridos, vamos terminar. Eles vão cantar e tocar mais uma música e depois vamos terminar. Muito obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado. E é muito importante que 39 anos depois a gente continue a falar do António. Eu queria também aproveitar para dizer que a seguir vou estar aqui na... Qual é a tenda? F02. F02, na edições F02, não é? Das edições Vieira da Silva, autografar o livro. Quem quiser, depois é aqui a segunda tenda a seguir. Eu vou estar a dar uma sessão de autógrafos. Conto com vocês, lá estarei para vos receber. E agora vamos terminar a ouvir o que é que vão cantar. Vamos cantar o Estou Além. Gostaria só de agradecer mais uma vez ao Ricardo pelo convite. Eu queria agradecer à minha editora, a Edições Vieira da Silva e ao António, que está sempre disponível e é tão importante que nem meio por cento a cultura tem direito no seu bolo de orçamento de Estado e há alguém que luta e que trabalha diariamente e as Edições Vieira da Silva são uma editora que estão sempre a apostar na malta nova e sempre prontos e abertos para receber qualquer projeto ligado à cultura e isso é que é muito importante. Muito obrigado, Edições Vieira da Silva. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. De facto, o Ricardo é um artista e uma pessoa extraordinária, portanto, forte aplauso para ele. Obrigado a todos por terem vindo. Um especial obrigado aqui ao meu amigo Germano, que ele é uma pessoa fantástica também. E nós vamos tocar o Estou Além. Vamos fazer aqui uma pequenina batota, porque não estamos todos, portanto, há aí uns sons que vocês vão ouvir que não estão aqui, mas faz de conta que estão, está bem? E agora quero ver toda a gente a cantar, vá lá, vocês conhecem esta música. Não consigo dominar este estado da cidade, a pressa de chegar, para não chegar tarde. Eu não sei do que eu fujo, será desta solidão, mas por que eu recuso? Quem quer dar minha mão? Vou continuar a procurar a quem eu me quero dar, porque tem que eu sou. Quero quem eu nunca vi, porque eu só quero quem não conheci, porque eu só quero quem eu nunca vi, porque eu só quero quem não conheci, porque
agradecer ao Ricardo e a todos vocês por estarem aqui. Vocês são os maiores. Obrigado. Vamos lá, como eles estão. Vamos fazer uma surpresa. Vamos cantar mais uma música. Querem? Mais uma? Bora, mais uma! Clara, quer vir cantar? Venha. Estamos todos em família. Eu só quero que estejas à frente. Olha. Vai cantar comigo. Jesus, meu Deus. Olha uma velha vir agora aqui cantar. Bora, Clara. Vamos embora, Clara. Clara, É essa mesmo. Clara, força. Espetáculo. Vou sim, senhora. É mais ou menos assim. Quando a cabeça não tem juízo, quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é que paga. Deixa eu pagar. Ah, se tu estás a gostar. Quando a cabeça não se liberta das frustrações e inibições, toda essa força que te aperta, o corpo é que sofre as privações, mutilações. Quero ouvir. Quando a cabeça está convencida de que ela é a oitava maravilha, o corpo é que sofre. O corpo é que sofre. Deixa eu sofrer. Ah, se isso te dá prazer. Quando a cabeça está nessa confusão, estás sem saber que has de fazer e geres tudo o que te vem à mão, o corpo é que fica a cair sem resistir. Quando a cabeça rola para o abismo, tu não controlas esse nervosismo. A unha é que paga. A unha é que paga. Não pares de roer. Nem o quê? Nem que te esteja a doer. Vocês são os maiores. Salve para vocês todos. Quando a cabeça não tem juízo e consomes mais do que é preciso, o corpo é que paga. O corpo é que paga. Deixa eu pagar. Ah, se tu estás a gostar. Obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos só agora aproveitar. Vamos tirar uma fotografia para fazer publicidade. Bora lá. Todos braço no ar. Bora lá, vamos tirar uma foto. Braço no ar. Bora. Obrigado a todos. Boa tarde e até para o ano. Obrigado. Obrigado e até sempre. Obrigado. Vamos embora. Eu não tenho.